No coração do Vale do Paraíba, naquela vasta extensão de terras férteis, banhadas pelo rio que serpenteava como uma veia aberta entre as montanhas cobertas de mata atlântica densa, erguia-se a fazenda Santa Cruz. Era o ano de 1865, época em que o Império do Brasil ainda se sustentava sobre o suor e o sangue de mais de 1 milhão de almas africanas escravizadas, importadas das costas da África em porões fétidos de navios negreiros que cruzavam o Atlântico como feras vorazes. O café, essa praga verde que devorava a terra e as vidas, era o rei daquela região paulista, onde as fazendas se estendiam como cicatrizes intermináveis. Os escravos, arrancados de suas aldeias em Angola, Congo ou Moçambique, eram jogados em senzalas úmidas e escuras, barracos de taipa e palha, onde o fedor de corpos suados, fezes e doenças se misturava ao choro noturno das crianças. Acordavam ao som do tambor de alarme antes do sol raiar, os pés descalços pisando na lama fria, e só paravam quando a lua já pairava alta, os músculos tremendo de exaustão. A comida era uma papa rala de farinha de mandioca misturada à água suja, às vezes salgada com um pedaço de carne podre. As roupas, farrapos puídos que mal cobriam a pele marcada por chicotadas antigas. Doenças como a beriberi e a dissenteria ceifavam vidas aos montes, e os médicos, quando vinham, eram para os senhores, não para os bens móveis que trabalhavam até o osso se partir. Mas na fazenda Santa Cruz, sob o comando do velho fazendeiro Antônio Oliveira, as coisas eram um pouco menos infernais. Antônio, um homem de 72 anos, com a pele enrugada como couro velho e olhos que carregavam o peso de uma vida de perdas, a esposa morta no parto do único filho, uma seca que dizimara metade do plantio em 1840, havia aprendido a temperar a autoridade com uma humanidade rara. Ele chegara ao Vale do Paraíba jovem, fugindo da corte do Rio de Janeiro após uma briga com o pai, um negociante de escravos na Rua do Ouvidor. Comprou a fazenda com o suor de suas próprias mãos, plantando café arábica nas encostas íngremes, e aos poucos acumulou uma fortuna modesta. Seus escravos, cerca de 80 almas, o viam não como um tirano, mas como um patriarca austero. Nunca ergueu a mão para punir. Em vez disso, contava histórias ao redor da fogueira na varanda da Casa Grande de antigas lendas africanas que ouvira dos mais velhos, misturadas às crenças católicas impostas pelos padres jesuítas que ainda rondavam as capelas rústicas da região. Deus vê tudo e a terra devolve o que se planta, dizia ele com a voz rouca de quem fumava cachimbo de barro. Em troca, os escravos o respeitavam, trabalhando com uma diligência que beirava a devoção, cantando jongos e ladainhas em iorubá sussurrados para não alertar os capatazes. Dentre eles, destacava-se João das Dores, um negro alto e forte de 35 anos, com a pele escura como a noite sem estrelas e mãos calejadas que pareciam esculpidas em ébano. Nascido em uma senzala da vizinha fazenda do Carmo, em 1830, João foi vendido aos 12 anos para Santa Cruz, após o surto de varíola que matou sua mãe e irmãos. Ele carregava o nome das Dores como uma profecia, ecoando as ladainhas da Semana Santa que os escravos cantavam nas procissões forçadas para a igreja de São José dos Campos, a 2 léguas de distância. João era o capataz informal dos campos de café. Acordava os outros com um toque suave no ombro, em vez do grito dos chifres de boi. Organizava as colheitas para que ninguém ficasse para trás, mesmo nos dias de chuva torrencial, que transformavam os cafezais em pântanos lamacentos. Seu trabalho era honrado, e Antônio o via como um filho postiço. Permitia que João vivesse com sua esposa, Maria da Conceição, numa casinha de adóbio nos fundos da senzala. Um luxo raríssimo, com telhado de sapé que não vazava tanto e uma porta de madeira que trancava contra os ratos e os olhares invejosos. Maria, de 28 anos, era uma mulata clara, com olhos castanhos profundos como os rios da Bahia de onde viera, vendida aos 14 anos num leilão no mercado de escravos do Rio de Janeiro. Ela cozinhava para a Casa Grande às vezes, com mãos ágeis que transformavam inhame e quiabo em quitutes que faziam Antônio sorrir pela primeira vez em meses. Juntos tiveram 2 filhos,
Pedro, um menino de 8 anos, nascido com uma perna mais curta que a outra, uma malformação que os escravos atribuíam ao mal-olhado do capataz anterior, que invejava a felicidade do casal. Pedro mancava como um veado ferido, o pé direito arrastando na terra vermelha, e isso não impedia de carregar cestas de café com o dobro do peso de sua idade, os dentes cerrados contra a dor que subia pela espinha como fogo. E Ana, a filha de 12 anos, uma menina esguia, com tranças apertadas e um riso que ecoava como um sino na senzala, ajudando a mãe a afiar algodão à noite, sonhando em voz baixa com as histórias de orixás que Maria contava à meia luz de uma vela de sebo. A vida, naquela casinha simples, era uma trégua frágil no inferno da escravidão. De manhã, João beijava Maria antes de partir para os cafezais, onde o sol escaldante queimava a pele nua das costas e o ar cheirava a terra úmida e suor azedo. Pedro seguia o pai, mancando entre as fileiras de arbustos verdes, colhendo as cerejas vermelhas com dedos pequenos e ágeis, enquanto Ana varria o terreiro com uma vassoura de galhos secos. À noite, reuniam-se ao redor de uma fogueira miúda, comendo beiju de tapioca e contando histórias. João falava das lendas da floresta que cercava a fazenda, a mata fechada de ipês e jequitibás, lar de onças e espíritos ancestrais. Ouvi uivos na lua cheia, lá no fundo, perto do riacho das cobras, sussurrava ele, e Maria fazia o sinal da cruz, murmurando uma oração a Iemanjá misturada ao Pai Nosso. Antônio observava de longe, da varanda de sua casa grande, de paredes caiadas e piso de taipa vermelha, e assentia com a cabeça, aprovando aquela família que humanizava sua solidão. Mas o paraíso dos humildes é sempre efêmero. Em uma manhã chuvosa de outubro de 1865, Antônio Oliveira amanheceu com o peito apertado como um punho de ferro. Chamou João à casa grande, onde o ar cheirava a café fresco e tabaco. Meu tempo acabou, João, disse o velho com a voz entrecortada, entregando-lhe uma carta selada. Meu filho Carlos, ele é da tudo, cuide deles por mim. Horas depois, Antônio tombou no alpendre, o coração parando como uma roda de moinho sem vento. O enterro foi na capela da fazenda, uma construção tosca de adobe com cruz de madeira podre, onde o padre de São José dos Campos, um homem gordo chamado Padre Manuel, entoou o requiem em latim que ninguém entendia. Os escravos choraram em silêncio, sabendo que o escudo havia caído. Carlos Oliveira, o herdeiro, era um fantasma do Rio de Janeiro. Aos 38 anos, cresceu nas sombras da corte imperial na Rua das Laranjeiras, rodeado de bailes na casa de Dom Pedro II e tavernas cheias de mulatas libertas. Filho único, mimado por tutores franceses e tutelado por um tio negociante de escravos no cais do Valongo, Carlos nunca pisara na fazenda além de uma visita rápida aos 10 anos, quando fugira de um temporal na mata. Agora, viúva de uma cortesã que o arruinara com dívidas de joias e ópio, Carlos via Santa Cruz como um poço de ouro para saldar suas apostas nas rinhas de galos da Lapa. Chegou em uma carruagem poeirenta, puxada por mulas exaustas, flanqueado por 2 capatazes novos. O brutamontes Joaquim, o touro, um mestiço de olhos vazios e chicote de couro trançado na cintura, e o sádico Vicente, o corvo, magro como um espeto, com tatuagens de navalhas nos braços de suas andanças por quilombos no sertão baiano. A transformação foi como um vendaval. Carlos, com o rosto inchado de aguardente e bigodes encerados, declarou na primeira assembleia na senzala: "Aqui não há favores, trabalho ou morte." Os horários se alongaram. Os escravos acordavam às 3 da madrugada, ao som de chifres e gritos, e só paravam após o anoitecer, os corpos curvados como canaviais partidos. A ração diminuiu para uma concha de farinha por dia, e os que caíam de fraqueza eram arrastados para o tronco de castigo, uma árvore centenária no centro do terreiro,
cujas raízes secas bebiam o sangue dos açoites. Carlos era um demônio encarnado, sádico e pervertido. Ele se divertia humilhando os escravos por caprichos. Chicoteava um homem por um grão de café caído, rindo enquanto o sangue espirrava na terra. Forçava mulheres a dançar nuas para seus convidados da cidade, bêbados de cachaça envelhecida em tonais de alcarvo. Seus amigos, o banqueiro falido Roberto, o tubarão, com dentes amarelados e risada de hiena, o advogado corrupto Luiz, o cobra, de óculos tortos e mãos que tremiam pelo vício em láudano, e o militar reformado, Gaspar, o faca, marcado por cicatrizes de duelos, chegavam de caravana do Rio de Janeiro, acampando na Casa Grande por semanas, transformando a fazenda num antro de vícios. Bebiam até vomitar nas tulhas de café, apostando em brigas de escravos armados com facões enferrujados, e aplaudiam enquanto Carlos punia rebeldes com um chicote que rasgava a carne em tiras sangrolentas. O drama de João começou em uma noite de fevereiro de 1866, sob um céu estrelado que zombava da miséria terrestre. Os amigos de Carlos, embriagados após uma caçada às onças na mata, retornavam à fazenda em mulas suadas, o ar carregado de pólvora e o uísque contrabandeado da Argentina. Roberto, o tubarão, avistou Maria na senzala, lavando roupas no tanque de pedra ao luar. Seus quadris largos, moldados por anos de lida pesada, e o vestido puído que mal cobria os seios fartos, acenderam um fogo lascivo em seus olhos porcinos. Essa mulata é um pedaço de paraíso perdido, grunhiu ele, lambendo os lábios gretados. Quero ela para mim, Carlos. 10 contos de réis pela vadia. Carlos, com o rosto rubro de cachaça, riu como um possesso, batendo no ombro do amigo. Feito, amanhã ela é sua. Na aurora seguinte, o inferno desabou sobre a casinha de João. Capatazes, Joaquim, Vicente e meia dúzia de jagunços armados com espingardas de pederneira e cães ferozes de raça fila, treinados para dilacerar carne negra, cercaram o terreiro. Os latidos ecoavam como trovões e o cheiro de medo suado impregnava o ar. João, acordado pelo tumulto, agarrou o machado de lenha, os olhos flamejantes de fúria ancestral. Maria é minha! Tocai nela e eu vos mato como porcos! Rugiu ele, a voz grave ressoando na senzala acordada. Pedro, o menino coxo, se postou ao lado do pai, tremendo, mas erguendo um pau de vassoura como lança, enquanto Ana se encolhia atrás da mãe, chorando, Mamãe, não! Maria, pálida como a lua minguante, implorava de joelhos, Piedade, senhor, eu trabalho dobrado, mas não me separem da família. Mas piedade era um luxo que Carlos não conhecia. Ele observava da varanda, com o Roberto ao lado, bebendo de uma garrafa de aguardente. Levem-na! Ordenou, e os cães foram soltos. As feras, com presas amareladas e olhos vermelhos de fome, saltaram sobre João, mordendo suas pernas nuas, rasgando a carne até o osso. Ele lutou como um leão, o machado cortando o ar e acertando o flanco de um cão, que uiva de agonia antes de cair. Pedro, valente apesar da perna torta, tentou acertar Vicente com o pau, mas o capataz girou o chicote e o enrolou no pescoço do menino, puxando-o para o chão. Seu aleijado desgraçado! Cuspiu Carlos, sacando a pistola de cabo de madrepérola, uma relíquia da independência, gravada com o brasão imperial. O tiro ecoou como o julgamento final. A bala de chumbo perfurou o peito de Pedro, estourando o coração pequeno e inocente. O menino caiu na lama, os olhos vidrados, fixos no pai, um filete de sangue borbulhando dos lábios. Um coxo não vale a ração de um dia, zombou Carlos, rindo com seus amigos, que aplaudiam como num teatro de horrores. João, enlouquecido pela dor, avançou como um demônio. Mas Joaquim o nocauteou com a coronha da espingarda, o crânio rachando como casca de ovo. Ana gritou, arranhando as faces de Vicente, que a conteve com um tapa que a fez cuspir dentes.
Maria foi arrastada pelos cabelos, os gritos dilacerando a alma de todos. João, meus filhos, Deus, por quê? Os escravos, amontoados nas portas das senzalas, choravam em silêncio, os punhos cerrados contra o medo nos capangas armados. Levaram Maria para a casa grande, onde os risos bêbados ecoavam noite adentro, misturados a gemidos de violação que faziam os corações se encolherem. João acordou acorrentado ao tronco, o corpo um mapa de vergões sangrentos. Por rebeldia, Carlos ordenou 30 chibatadas. Vicente, o corvo, executou com deleite, cada golpe rasgando a pele das costas como navalha em carne viva. O sangue jorrou, pingando na terra que bebia avidamente, e João mordeu a língua para não gritar, pensando no rosto de Pedro, agora coberto por um pano sujo no cemitério dos escravos, uma vala comum atrás da capela onde os corpos eram jogados sem cruz ou oração. Jogaram-no em uma cela úmida no porão da casa grande, um buraco de pedras frias, infestado de pulgas e ratos que roíam as feridas abertas. Ali, dias se arrastaram em febre e delírio, o ar fétido de mofo e urina. Foi o carcereiro, um velho corcunda chamado Zé Lameiras, que trouxe a notícia, rindo com dentes podres. Sua mulata preferiu o laço a outro homem, hein? Enforcou-se, gritando seu nome até o último fôlego. E a pirralha? Vendida por 5 contos ao bordel do Coronel Mendes em Taubaté. As palavras foram como ácido no coração de João. Ele viu Maria balançando na corda, o pescoço estalado como galho seco. Imaginou Ana, inocente, arrastada para as camas imundas de um prostíbulo. A dor física era um sussurro comparada àquela agonia da alma, um vazio negro que engolia tudo, deixando apenas brasas de ódio. Mas, no abismo do desespero, uma faísca de vingança se acendeu. João se lembrou das lendas sussurradas na senzala, o eremita da floresta, um homem amaldiçoado chamado Elias o Lobo, que vagava pela mata densa além do riacho das cobras. Diziam que ele fora um escravo fugido de um engenho de açúcar em Cachoeira Paulista, mordido por uma fera lendária durante uma fuga em 1825, na noite da Independência. Acorrentava-se nas noites de lua cheia para não massacrar inocentes, uivando como um demônio possuído, os grunhidos ecoando até as senzalas distantes. João mesmo ouvira aqueles sons, anos antes, quando procurava gado perdido na floresta chuvosa, o coração batendo como tambor de candomblé. Quando o ferrolho da cela rangeu e Zé Lameiras o soltou, «Senhor disse para você voltar ao trabalho ou morre de fome aqui». João fugiu como um fantasma. Correu pela mata noturna, galhos chicoteando o rosto ensanguentado em raízes, tropeçando com seus pés descalços, o ar úmido cheirando a podridão de folhas mortas e flores de jasmim silvestre. Encontrou a cabana do eremita ao amanhecer. Uma choupana de troncos coberta de cipós, escondida em uma clareira onde o sol mal penetrava. Elias era um vulto encurvado, de 60 invernos, com barba grisalha emaranhada e olhos amarelos como os de um lobo faminto. Escutou a história de João em silêncio, o rosto marcado por cicatrizes de correntes antigas. «Filho da dor», murmurou por fim, a voz um rosnado rouco. «A vingança que busca é merecida, mas a maldição é pior que a morte eterna. Eu era como você, família ceifada por um senhor sádico em um quilombo traído. A mordida me deu força, mas roubou a minha alma. Toda lua cheia o homem morre um pouco mais». Elias erguia um tapete de couro de anta, revelando um alçapão que levava a um porão de pedras musgosas, iluminado por uma tocha tremulante. Correntes enferrujadas fixavam-se nas paredes como manchas de sangue seco de luas passadas. «Esta noite é lua cheia», explicou o eremita, acorrentando os punhos e tornozelos com cliques que ecoavam como sentenças de morte. «Quando a transformação vier, entre pelo alçapão. Estenda um braço de longe, eu morderei, passando a maldição pelo sangue. Mas cuidado,
A besta me puxará, e se você se aproximar demais, ela o despedaçará como a presa de carne fresca. Depois você tem febre e agonia por dias, alucinações de ossos se partindo e pele se rasgando. A primeira mudança vem no próximo ciclo lunar. 30 dias de esconderijo na mata. Volte então à fazenda e o lobo em você fará justiça. João assentiu, o coração martelando. A noite caiu como um sudário, o ar carregado de umidade e o canto das corujas profetizando horrores. Na cabana, os uivos começaram. Primeiro um gemido humano, depois um rosnado gutural que arrepiava a espinha. Elias se contorcia no porão, os olhos revirando brancos, presas crescendo como adagas curvas, o corpo inchando em uma massa de pelos negros e músculos retorcidos. João desceu ao sapão, o cheiro de suor animal sufocando, e estendeu o braço esquerdo, a mão tremendo. A besta saltou, correntes estalaram como trovões e as presas afundaram na carne, rasgando tendões e injetando uma dor ardente, sentindo o osso se partir sob a mordida. Sangue jorrou quente, e a besta urrou de satisfação, lambendo os beirros ensanguentados antes de se debater em fúria biga. Os dias seguintes foram um purgatório febril. João se escondeu em uma caverna rasa na mata, o braço enfaixado com folhas de boldo, o corpo ardendo como se fogo corresse nas veias. Alucinações o visitavam. Via Pedro caindo novamente, o tiro ecoando em looping eterno. Maria balançando na corda, os olhos acusadores. Ana gritando em um quarto escuro, mãos invisíveis rasgando sua inocência. O ódio fervia, alimentando-se com raízes e frutas silvestres, enquanto a lua minguava e crescia, o ciclo lunar tocando como um relógio macabro. Ele planejava. Na noite da transformação, voltaria a fazenda como um espectro de presas e garras, dilacerando Carlos e seus demônios, bebendo o sangue que regaram a terra por séculos. Mas o destino, cruel tecelão, teceu outra armadilha. Em uma tarde de garoa fina, enquanto João caçava um tatu com uma lança improvisada, os cães fila farejaram seu rastro. Joaquim e Vicente, patrulhando a mata em busca de escravos fugidos, soltaram as feras. Os latidos cortaram o ar como facas, e João correu, galhos rasgando sua pele febril, o braço mordido latejando como um coração exposto. Encercado em uma ravina escorregadia, ele lutou, matou 2 cães com pedras, mas uma bala de Vicente o acertou no ombro, o chumbo queimando como erro em brasa. Espancado até os ossos rangerem, arrastado de volta à fazenda por cordas amarradas aos punhos, João foi jogado na cela de novo. O corpo, um trapo sangrento. Carlos, ao saber da captura, regozijou-se como Lúcifer em ascensão. O fujão vai ser exemplo, proclamou, mandando convites em cartas seladas aos amigos. Venham ao espetáculo em Santa Cruz. 1 mês de espera, tempo para a lua encher e o terror crescer. Vamos chicoteá-lo até a alma sair. Roberto, Luiz e Gaspar responderam com entusiasmo, prometendo levar vinhos finos para comemorar. Os escravos, aterrorizados, sussurravam oração a Exu e São Jorge nas senzalas, sabendo que a rebelião seria morte certa contra os capangas armados com carabinas Enfield importadas da Inglaterra. O dia fatídico caiu em março de 1866, uma noite sem vento, onde o céu se abria como uma ferida negra. Acorrentaram João ao trunco centenário no terreiro central, os pulsos e tornozelos presos por grilhões enferrujados que mordiam a carne como dentes de ferro. Os escravos foram forçados a assistir, alinhados em semicírculo sob a luz de tochas crepitantes, os rostos pálidos de pavor, mães apertando filhos contra o peito, velhos murmurando terços com dedos trêmulos. Carlos, embriagado de rum jamaicano, pavoneava-se com os amigos, Roberto arrotando risadas, Luiz ajustando os óculos embaçados, Gaspar afiando a faca de caça no couro da bota. 100 chibatadas primeiro, anunciou Carlos. Depois,
o tiro na cabeça. Mas devagar, Vicente, faça durar. O flagelo começou no crepúsculo, o chicote de Vicente cortando o ar com um silvo demoníaco. O primeiro golpe rasgou as costas de João, reabrindo feridas antigas, o sangue espirrando como chuva vermelha. Ele se contorceu, os dentes rangendo, mas mordeu o lábio até sangrar, pensando na família perdida. Os amigos riam, brindando: "Mais forte, corvo! Faça-o dançar!" Os escravos fechavam os olhos, mas os capangas os forçavam a olhar, pistolas na têmpora. 10, 20, 30 açoites. A pele de João se desfazia em tiras penduradas, os ossos das costelas expostos como galhos brancos, o chão uma poça pegajosa. Ele gritava agora, um urro primal, que ecoava na mata, misturando-se ao canto dos grilos como uma sinfonia do abismo. Então o céu mudou. A lua cheia irrompeu no horizonte, um disco prateado e inchado, banhando o terreiro em luz fantasmagórica. Não era o açoite que fazia João se contorcer agora. Era algo mais profundo, uma agonia que subia das entranhas como lava vulcânica. Seus músculos incharam, veias pulsando como serpentes sobre a pele, os olhos revirando para um amarelo lupino. "O que é isso? Ele tá possuído!" guinchou Luiz, o cobra, derrubando a taça de vinho. Carlos franziu o senho, sacando a pistola. "Atira no negro, Vicente!" Mas o capataz hesitou, o chicote caindo de mãos trêmulas. A transformação explodiu como uma tempestade bíblica. Os ossos de João estalaram audivelmente, costelas se alongando, omoplata se projetando como asas quebradas, a coluna vertebral se curvando em um arco bestial. Pelos negros e espessos brotaram da carne rasgada como ervas daninhas em solo profanado, e suas unhas se alongaram em garras curvas. O focinho se esticou, presas crescendo com estalos úmidos, o crânio se alargando em um rugido que abalou o chão. Correntes se partiram como gravetos, elos voando como estilhaços de granizo. Os escravos gritavam, alguns caindo de joelhos em êxtase religioso, outros fugindo para as senzalas como folhas ao vento. Carlos atirou primeiro. A bala de chumbo acertou o peito do monstro, mas ricocheteou inofensiva, queimando apenas pelos. "Fogo! Matem o demônio!" berrou ele, recuando. Roberto sacou uma adaga, mas o lobisomem, meio homem, meio lobo, com olhos flamejantes e baba espumante, saltou sobre ele, garras rasgando o abdômen em um jorro de entranhas quentes. O tubarão caiu gorgolhando, as vísceras se espalhando pelo terreiro como serpentes vivas, o fedor de fezes e bile sufocando o ar. Luiz tentou correr, mas as presas o pegaram pela garganta, o pescoço estalando como galho seco, sangue arterial jorrando em arco até as tochas, apagando-as em fumaça vermelha. Gaspar, o faca, cravou a lâmina no flanco da fera, mas foi lançado contra o tronco, as costas se quebrando com um craque nauseante e os olhos esbugalhados em terror eterno. Vicente chicoteou desesperado, mas o couro se partiu contra o pelo impenetrável. O lobisomem virou-se, lento e inexorável, e com um golpe de garra abriu o peito do corvo, o coração exposto batendo uma última vez, antes de ser devorado em mordidas carnudas, o som de mastigar ecoando como pedras em um moinho. Joaquim, o touro, disparou a espingarda. O recóil derrubou-o, mas a besta o ergueu pelo pescoço, esmagando a traqueia com presas que rangiam o osso. Zé Limeira, o carcereiro, se encolheu na lama, urinando de pavor, mas João, ou o que restava dele, o ignorou, os olhos fixos em Carlos. O herdeiro, pálido como cera derretida, tropeçava para a casa grande, as pernas bambas de terror puro. "Misericórdia! Eu sou o senhor! Eu mando aqui!" soluçava ele.
lágrimas misturando ao vômito, mas a lua testemunhava sem piedade. O lobisomem avançou, o chão tremendo com as patas que deixavam crateras na terra. Carlos disparou até esvaziar o tambor. A besta o derrubou com um tapa que quebrou o braço direito, o osso perfurando a carne em um estalo branco. Então veio o banquete. Presas afundando no abdômen, rasgando intestinos que se desenrolavam como cordas viscosas, o cheiro metálico de sangue e bile inundando o ar. Carlos gritou, um som agudo, infantil, que cortava a alma, enquanto as garras abriam o peito, expondo pulmões que ofegavam em pânico. O lobisomem devorou devagar, mastigando fígado e coração ainda quente. Os olhos de Carlos vidrados em agonia, vendo seu próprio fim em pedaços espalhados pelo terreiro que outrora regeu com terror. Os escravos, petrificados, assistiam ao apocalipse. O terreiro, outrora palco de suplícios, agora um matadouro sob a lua impiedosa, víscera serpenteando numa poça de sangue. O lobisomem uivou para o céu, um som que ecoou pelas montanhas do vale, acordando onças e espíritos ancestrais, um hino de vingança que prometia mais noites de lua cheia. Quando a besta se afastou para a mata, deixando o silêncio quebrado apenas por soluços, os escravos souberam. A maldição libertará um, mas o terror havia se tornado eterno. Uma sombra lupina que rondaria Santa Cruz para sempre, devorando senhores e sinhás em noites sangrentas. E na floresta, Elias sorria no escuro, sabendo que a lua sempre cobra seu preço.